que estamos em boas mãos para o tema interessante, né, que ele está nos trazendo, que é o crime, o criminoso e o espiritismo. Sairemos daqui com conhecimento mais apurado a respeito, com certeza. Então, está com a palavra o Dr. Rogério. Boa noite a todos. É um prazer, um privilégio estar aqui nessa casa, né? Começando com músicas tão que confortam a gente, né? Traz paz. Eu espero aqui. Meu nome, eu fui apresentado, né? Na verdade, agora eu estou como diretor financeiro da Associação Jurídico Espírita, uma associação que foi fundada pelo Tiago Essado. Estão aqui os pais dele, o seu Antônio, a dona Marlene. O Tiago é meu mestre, meu mentor, que me iniciou no Espiritismo também. E esse tema, eu estudo ele desde 1992, desde o segundo ano da faculdade, quando eu comecei a estudar Direito Penal. Tem até uma contemporânea aqui de Unécio, né? Uma colega, com o Sérgio Salomão Checaira, né? Nosso professor de Direito Penal. E esse tema me move até hoje. Porque, na sequência, eu passei a estudar os criminosos aqui na cidade de Franca, né, o sistema penitenciário, fui bolsista do CNPq, e por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês hoje, né. Na faculdade a gente aprende que o crime é uma ação ou omissão, né, antijurídica e culpável, né. Regra geral é quando a gente viola uma norma penal, né. Então, o Código Penal ele traz lá várias condutas lá. Por exemplo, furtar, artigo 155. Subtrair para si coisa alheia móvel. Reclusão de 1 a 4 anos. Incêndio, causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Reclusão de 3 a 6 anos. Estelionato, obter para si ou para outro vantagem ilícita. Estupro, constranger alguém mediante violência a ter conjunção carnal ou praticar com ele ou que com ele se pratique ato libidinoso, pena de 6 a 10 anos. Homicídio simples, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos, enfim. Isso é o que a gente aprende na prática e isso é o que a gente aplica aí no direito, né, nos fóruns, né? A gente vê a conduta da pessoa, o juiz aplica uma pena que varia lá do mínimo, por exemplo, uma pena de 1 a 4 anos, aí ele vai analisar se o criminoso é primário. Aqui. Melhor? Ah, tá. Isso é o que a gente vê aí na prática, mas isso nunca me motivou, né? Essa parte prática de aplicar a pena. O que me motivou sempre foi descobrir o homem. Por que o homem pratica crime? Né? O móvel, os motivos determinantes da prática dos crimes. Isso sempre foi o que me motivou e me faz estudar até hoje, desde o segundo ano da faculdade. E é isso que eu queria debater com vocês aqui hoje um pouquinho. Essa é a grande questão. A ocasião faz o ladrão, ou o ladrão já nasce feito? Isso sempre foi uma questão que eu indaguei. Lombroso foi um antropólogo e médico psiquiatra italiano que ele criou uma teoria do criminoso nato. Em 1876 ele escreveu um livro que se chamava O Homem Delinquente, né? Mas o Lombroso, ele partiu do estudo de características físicas de muitos delinquentes, né? Ele fez lá autópsias de delinquentes e mais de 6 mil análises de criminosos vivos, né? E ele partia de uma ideia de que a pessoa, às vezes, nascendo com determinadas características físicas, ela já tinha predisposição para o crime, né? Então, dependendo de algumas características orgânicas, físicas, ela já nascia criminosa. Ele tinha uma tese também que esse homem criminoso era um ser atávico, era um ser que ele remontava às suas origens lá pré-históricas, né? Por exemplo, um homem que veio evoluindo do macaco, ele era um darwinista, né? E parou em determinado ponto da história. E não evoluiu mais. Aí, certa feita, ele fez uma análise de um crânio de um criminoso famoso lá na Itália,
E ele viu que essas características deste crânio eram iguais a do homem de Neandertal, um homem que parou na história. E ele tinha essa ideia, então, de que esse criminoso nato, ele não evoluiu fisicamente. Ele era um criminoso que remontava suas origens pré-históricas. Ele apontava que o criminoso nato, aquele que nascia criminoso, tinha essas características físicas aí, ó. Assimetria craniana, fronte baixa, orelhas em forma de asa, zigomas, lóbulos occipitais e arcadas superciliares salientes, face longa, crânio pequeno, cabelos abundantes, barba escassa, rosto pálido, nariz torcido, lábios grossos, arcada dentária defeituosa, braços excessivamente longos, mãos grandes, anomalias dos órgãos sexuais, orelhas grandes e separadas e polidactia. Tinha mais dedos nas mãos, né, do que o normal. Era mais ou menos esse cara aí. Deixa eu ver se tem alguém na plateia. Não. Graças a Deus, não. Tem um museu em Roma que tem todos os crânios que ele pesquisou, né? Toda essa pesquisa que ele fez está lá. Não sei se é interessante visitar isso, não, mas está lá na Itália. Ele também avaliou as características psíquicas dessa turma aí, né? Eram pessoas que tinham insensibilidade à dor, tendência à tatuagem, cinismo, vaidade, crueldade, falta de senso moral, preguiça excessiva e caráter impulsivo. Ele também, depois foi evoluindo o seu pensamento, saiu só do criminoso nato, e também fez uma categoria ali de criminoso por paixão, o louco, o criminoso de ocasião e o epilético, né? É óbvio que essas ideias não foram comprovadas, né? Ele não conseguiu sustentar isso cientificamente, porque seria meio absurdo, né? Uma pessoa que nasce com determinada característica física, você já dizer que ela é criminosa na origem, né? Era uma verdadeira estética do mal, né? Sustentar que a fisionomia do sujeito pode indicar sua tendência delitiva. No final da vida dele, ele se converteu ao espiritismo. Ele, através dessa médium Eusápia Paladino, ele conseguiu fazer contato com a mãe dele. E a mãe dele trouxe para ele essas ideias. Disse, olha, nós temos o livre-arbítrio, não é assim, não é a característica física das pessoas que determina que ela é criminosa ou não. E ele, no final da vida, se tornou espiritismo. Se tornou espírita. E o interessante dessa teoria é que nós podemos fazer um paralelo com o espiritismo. E eu trouxe alguns itens do Livro dos Espíritos, do Evangelho, que trazem esses elementos para a gente, mas de uma maneira muito mais ampla, né? Que não parte só da característica física, mas do espírito. A questão 272, o Kardec pergunta se espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, pode nascer em meios de povos civilizados. Ele diz que pode. E deve ter muita gente aqui na Terra, né? Que é mais um dado de que temos criminosos natos, né? Aqui na Terra. Olha lá, tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Outro dado, também espírita, que a gente pode trazer para caracterizar aqui o nosso paralelo com a doutrina do Lombroso e o espiritismo, é que nós estamos num mundo de expiação e provas. Mundo de expiação, a gente vai no dicionário, o que é um mundo de expiação? É purificação. O que é expiação? É purificação de crimes ou faltas cometidas. É o meio usado para expiar, penitência, castigo, cumprimento de pena, sofrimento compensatório de culpa. Se nós estamos no mundo cumprindo pena, é óbvio que nós somos criminosos. Viemos já criminosos de outros mundos. Ninguém, é lógico, com exceção dos espíritos missionários, Jesus Cristo é o exemplo maior, todos nós somos criminosos. Natos, né?
Não do ponto de vista físico, mas espiritual. No céu e inferno também, que traz o Código Penal da vida futura, no item 18º, ele diz que os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Nós somos imperfeitos ainda. E ele assevera que se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos. Nós estamos no mundo de expiação, somos imperfeitos, somos criminosos natos. Kardec, no Evangelho, ainda diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Se a gente precisa domar as nossas inclinações más, nós não viemos bons, né? Nós viemos para progredir, para nos melhorar. Hereditariedade criminal. Outra coisa também que precisa ficar bem clara, e o que difere demais da doutrina do Lombroso, é que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O espírito tem a sua individualidade. Ninguém herda caráter criminal do seu pai, da sua mãe. Cada espírito é. Temos exemplos aí de meninos nascendo em penitenciárias e que estão sendo grandes exemplos para suas mães que cometeram crimes. Isso é fantástico. Outro dado que traz aí o mundo, a nossa característica de criminosos já antigos. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Ele diz, é necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. É para lutar contra o instinto de bandido, ele precisa encontrar entre essa gente da mesma espécie dele. Então, fazendo um paralelo com aquela doutrina do Lombroso, a doutrina espírita não nega que existem criminosos natos. Só que essa predisposição não vem do corpo, por óbvio. Não é porque eu tenho um bigode, tenho uma cabeça maior, mas do espírito. A predisposição é uma degenerescência de origem moral, nunca de origem física. Aí apareceu uma figura, o ano passado, aí, um deputado federal, que ele é o relator do projeto que pede a redução da maioridade penal, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está indo para o Senado. É um tema que também vale muito a pena discutir à luz do Espiritismo em outra oportunidade, né? Penalizar menores de 16 agora. Ele disse o seguinte, ele é o Lombroso moderno. Chegaremos a um estágio em que será possível determinar se a criança no útero tem tendências criminosas. Confirmando isso, a mãe não será autorizada a dar à luz. Ele falou isso para um jornal britânico ainda, um dos mais famosos da Inglaterra. Então ninguém vai poder mais nascer aqui, né? Vamos falar para, né? Se todos têm origem. Aí ele foi muito criticado por uma professora de titular de genética da USP, que disse o seguinte, ó, nós estamos estudando a agressividade das pessoas, os genes que causam isso, mas é para curar as pessoas, não é para eliminá-las, né? Ela disse, criticou profundamente. E isso é uma coisa que está acontecendo, lamentavelmente, com frequência, hoje em dia, essa visão utilitarista das pessoas, né? Todo mundo está dando bola para o corpo, para o físico perfeito, né? Todo mundo está esquecendo esse lado espiritual de tudo, né? Já aprovamos aí recentemente, o judiciário aprovou o aborto de fetos anencéfalos. Estão com propostas de ampliar as hipóteses de aborto, né? Não só em caso de estupro, em caso de risco da mãe, mas ampliar isso para outros casos, né, genéricos, bastando a mãe escolher, né? Enfim, a pessoa descobrindo daqui uns dias, descobrindo que a criança vai ter qualquer defeito físico, né, ou mesmo vai vir uma criança especial, eles estão querendo eliminar essas pessoas, né? Só vai poder nascer pessoas fisicamente perfeitas.
que é um grande engano, né? Que vai... E nós estamos lutando contra isso veementemente, vamos lutar sempre, inclusive junto à AGE Brasil. E a ideia é que todos nós somos criminosos, todos nós temos predisposição ao crime, ainda que não venha de um conceito espírita, que é bastante claro para a gente, que sabemos desses conceitos de várias reencarnações, do nosso histórico, né, que a gente carrega uma carga de crimes do passado, mas ela está implícita nos operadores do direito. Olha que engraçado. O Ministério Público Federal ele lançou um programa das 10 medidas contra a corrupção. Então, ele criou lá projetos de lei para combater a corrupção. Num deles, ele propõe um teste de integridade para os funcionários públicos. Né? Por exemplo, ele vai simular uma propina para o funcionário público para ver se ele é corrupto ou não. Né? Isso vai ser instituído, ele quer que se institua isso. E o curioso é que ele fala no anteprojeto que essa tentação para o servidor tem que ser comedida. Não pode oferecer muito também não, porque senão nem o... Exatamente, sem aquele mais honesto, não, 5 milhões eu vou. Então tem que ser uma propina moderada, né? Quer dizer, eles também partem do princípio de que todo mundo pode cometer crime, né? Mas essa é uma proposta deles, dessa lei do Ministério Público. E o crime para o espiritismo? Bom, se para o direito penal nosso é tudo que contraria a legislação penal, nós temos vários bens jurídicos relevantes, a vida, a integridade física, né, o sexo, né, e a gente pune quem transgride isso. O espiritismo vai mais além, né? Tem outras condutas que não estão previstas na nossa lei, mas que são crimes. Por exemplo, o nosso direito penal não pune os atos preparatórios. Eu posso aqui sentar com o Paulinho, com a Fer, e programar um assalto ao banco. Né? Arquitetar aqui tudo, combinar que vamos lá no banco amanhã, vamos assaltar, vamos pegar o guarda na porta, fazer o gerente de refém. Isso não é crime, nós só estamos pensando. Estamos cogitando de fazer, nos preparando, embora malignamente. Né? O nosso direito penal não pune, mas as leis divinas punem. Toda a nossa intenção, nosso pensamento negativo, quando a gente pensa em prejudicar uma pessoa, nós já estamos cometendo crime perante a lei divina. Né? O aborto, como eu disse, que ele é insustentável perante as leis de Deus, a lei dos homens permite, em muitos países permite indiscriminadamente até vários meses de gravidez, a mulher pode fazer. Então, o ideal é que a legislação humana acompanhasse as leis divinas. Né? A gente tenta fazer isso, que é o ideal. O dia que a gente se aproximar disso, nós vamos estar num mundo perfeito mesmo, de regeneração. Quais os fatores precipitantes do crime? Doenças mentais, fome, pobreza, o clima, já disseram que pode ser motivo para cometer crime. Outros fatores relativos ao meio ambiente, né? As questões sociais. Enfim, estudaram de tudo. A obsessão, a paridade, aquela vibração que nós temos com os espíritos desencarnados, né? Temos essa ligação de muitos anos, podemos ter obsessores de várias e várias reencarnações que estão aqui com a gente vai controlando eles, né? E eles comunicam pelos pensamentos com a gente. Mas não é motivo para a gente justificar a prática de crime pela obsessão. Até porque o espírito obsessor nada mais é do que qualquer pessoa encarnada. Se você me falar, comete esse crime, por isso, eu que vou decidir se eu quero ou não. O obsessor é a mesma coisa. Ele fica falando para a gente, e a gente vai na dele ou não, de acordo com a sintonia nossa. Só que tem dois casos interessantes, que é o da subjugação e da possessão, que é uma obsessão incontrolada, onde a gente perde a vontade, né, o nosso livre-arbítrio. É uma possessão muito forte.
que eu até... E o nosso Código Penal fala que em casos de loucura, né, de violenta emoção, no artigo 26, salvo engano, exclui o crime. Eu até ia propor para a nossa amiga Natália, que é a nossa futura psicóloga, para estudar esse caso, né, do surto psicótico ou dessa subjugação, onde a gente perde totalmente o controle, né, e comete um delito. Se isso tem que ser punido ou não. Porque uma obsessão, ainda bem que isso é raríssimo, eu acho que, via de regra, a obsessão pode ser controlada, né? Os casos de possessão e subjugação, porque imagina você estar normal e de repente perde totalmente a consciência e pratica um crime. Por isso que alguns dizem, eu não lembro o que eu fiz, não lembro de nada, deu um branco. É um caso a ser estudado. E quem sabe, um dia defender alguém num tribunal de júri, com a ciência espírita. Mas o fator decisivo da prática do crime não é nada disso, não é um fator externo, nem a obsessão. É o criminoso, é a gente. Né? É isso tudo aí, ó. O predomínio da materialidade, o excesso de animalidade nosso, o nosso primitivismo, que a gente não venceu ainda. Né? Isso nos dá uma noção obscura do senso moral. Né? Isso ficou obstado. É o dinheiro, são as causas materiais. Se você trouxer 300 quilos de cocaína da Bolívia, você ganha 5 milhões de reais em 3 horas. Né? Eu conheço gente que já fez isso. E tinha bens, hein? Tinha patrimônio, mas quis ganhar mais. É a ganância, né? Nunca está satisfeito com nada. Uma coisa louca, né? Por conta dele mesmo. Né? Enfim, hoje ele perdeu, esses bens já estão tudo bloqueados que ele conseguiu, e perdeu os que ele já tinha também. Então, essa falta de noção da eternidade, né, esse imediatismo nosso, que faz a gente cometer crime, esses atos impensados. E o que é pior, às vezes a gente está passando uma situação de necessidade, ou quer resolver um problema financeiro imediatamente, a gente agrava mais ainda a nossa situação. Né? É através dessas dificuldades que a gente evolui. Mas às vezes a gente comete novos crimes, e fica pior ainda, né? Então nós temos que evoluir nessas dificuldades mesmo que nos apresentam. É igual o caso do fumante, né? Se você parar de fumar e falar assim, eu vou para um lugar onde ninguém fuma, não tem jeito de comprar cigarro, é fácil. Eu quero ver você parar com gente fumando do lado, na mesa. Então, essas dificuldades são frutos dos nossos crimes do passado. E, às vezes, a gente não compreende isso. E elas não podem gerar um novo crime, porque no futuro mais dolorosa será a expiação. A pedagogia do amanhã será mais dura. Isso é uma verdade. Se a gente fica adiando, a gente tem a eternidade, né? A gente fala, nessa aqui eu não vou cumprir essa prova, não. Deixa para a próxima. O remédio vai ser mais duro. O antibiótico vai ser maior. Depois um antibiótico mais forte às vezes não dá. Né? Então vamos procurar cumprir nessa mesmo. E a doutrina espírita traz, muito legal, no direito humano, a pena tem não só a finalidade de retribuição do castigo, né? A pena serve para recuperar o condenado, reparar. No Brasil, não. Nós estamos aplicando pena e estamos jogando os presos lá num depósito, ninguém se recupera no nosso sistema prisional. O que deveria, né? Nós estamos deixando gente lá num depósito que volta pior ainda, né? Então, os índices de reincidência são muito altos. E o Espiritismo trata dessa questão da finalidade da pena de uma maneira brilhante, fantástica. Nós precisamos não só de... Primeiro passo é o arrependimento. Está lá no Código Penal da Vida Futura, o item 16º. Mas ele não basta. Nós precisamos expiar e reparar. Olha aqui, que completo, né? Você completa todo o ciclo. Você se arrepende,
você sofre dores morais e físicas, né? E repara ainda o dano. Então, é a reparação mais completa que tem, a pedagogia mais completa. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, que é o último item, contudo, pode anular o efeito integral da falta, né? Infelizmente, nós não temos na nossa concepção espírita, né, a possibilidade de vir só confessar os nossos erros e eliminar a falta. Tem toda essa etapa. E quanto mais tarde você se arrepende, é óbvio, né? Mais tempo você vai sofrer. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação que nós estamos passando aqui neste mundo de provas, todos nós, em sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Então, quando a gente não eliminar as nossas faltas, nós vamos estar expiando. E esse é um roteiro legal que o Kardec nos dá para saber se a gente está progredindo ou não. A pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento mal, mas o repele, está quase realizando. E aquele que tem esse pensamento, mas nele se compraz, está ainda sob toda a força do mal. Numa o trabalho está feito, nas outras está por fazer. Então, isso é muito interessante, para ver se a gente já está vencendo os nossos desafios. Mas o lado mais fantástico da doutrina, que eu acho, que pode aplacar nosso íntimo criminoso, né, a nossa tendência, a predisposição para o crime, é essa questão de educar o espírito para a eternidade. Eu já falei aqui no imediatismo, na nossa necessidade de tomar decisões com base na matéria, né, em ficar desesperado com o que vai acontecer amanhã, ou mesmo daqui a 70 anos, a gente fica preocupado em se aposentar, né? A gente não sabe que a gente é espírito eterno, vai viver pela eternidade. Então, a gente tem que ter paciência, calma, essa visão que nós vamos viver muitas e muitas vidas ainda, né? Aí a gente vai tomar sempre a decisão certa. Chegou uma moça no meu escritório e disse o seguinte: ela falou assim, doutor, eu tenho um tio que tem uma fábrica de calçados, mas ele está com o nome todo negativado. Ele me propôs o seguinte: eu vou emprestar meu nome e ele vai fazer créditos, vai girar essa empresa e vai pegar créditos em bancos e me prometeu uma casa. A moça ganha R$700 por mês e tem um filho pequeno. E ela vislumbrou a chance, numa vida difícil, mãe solteira, né? E ela vislumbrou uma chance de conseguir uma casa, emprestando o nome. Só que é óbvio que esse cidadão ia utilizar o nome dela para fazer várias fraudes nos bancos, não pagar as contas, né? Captar recursos, né? Mas o nome dela ia estar negativado, ela ia frustrar um monte de gente, né? Cometer crimes contra várias pessoas. E ela foi lá me perguntar o que eu achava disso. Né? E eu falei, olha, muita gente faz isso. Muita gente. Uns são pegos, outros não. Eu defendo 2 aqui que foram. Esses outros 2 aqui estão bem, conseguiram a casa. Né? Mas vale a pena fazer isso? Você conseguir essa casa agora, eu sei que a vida é difícil. A vida é difícil para todo mundo. Você está cumprindo a sua missão aí, está difícil, você tem um filho pequeno, você está trabalhando. Mas facilitar isso agora cometendo crime, você não vai ampliar o seu débito, né? Você não consegue visualizar que essa vida aqui é muito curtinha,
para você ficar fazendo isso, e que isso não vai resolver nada a longo prazo mesmo, falando de espírito, falando de eternidade, né? Falando da nossa melhora efetiva e para sempre. Porque resolver a nossa situação aqui, a gente resolve. Né? Resolver, a gente resolve fácil. Mas a gente não se compromete mais com o futuro. O triste é que, às vezes, essa pessoa vai pedir conselhos em outros lugares, fala, não pode fazer. Faça isso mesmo, porque todo mundo faz isso, né? E ninguém é pego, vale a pena, né? Não sabendo que se está comprometendo com a lei divina, não só a lei dos homens. Porque às vezes é que você não é pego, às vezes é que você se dá bem, né? Então, o nosso grande dilema é esse. É o que Jesus fazia e falava para a gente. Viver no mundo sem ser do mundo, né? É a gente se livrar de todas esses assédios, né? Que são diários para a gente cometer crime. E para agravar nossas penas. Mas nós temos que parar, pensar, pede conselhos, pensa 3 vezes antes de ficar irritado no trânsito, né? Pede conselhos, a gente tem que pensar, a gente não pode viver, porque às vezes no turbilhão da vida lá no trabalho, né? A gente se esquece de refletir e toma decisões. Então, eu oriento sempre isso, nunca respira fundo, toma decisão no outro dia, converse com as pessoas, converse com seu amigo do centro espírita, né? Porque é muito sério isso, e as pessoas não dão conta, acham que vai ficar tudo bem. Ontem foi muito legal, eu queria repetir aqui que numa palestra lá em Uberaba, um colega falou, advogado também, ele disse que numa briga de trânsito, um primo dele chegou para ele e falou assim, olha, o cidadão me deu uma fechada e parou logo à frente, né? Começou a bater boca comigo. Eu desci do carro com um machado e fui atrás dele. Ele saiu correndo. Você viu que legal? Entendeu? Então, as pessoas exigem umas coisas, aí ele esperou uma resposta. Nossa, você é jóia, hein? Você expulsou o seu agressor, né, do trânsito, né? Aí esse colega falou assim, mas essa foi a atitude errada, né? Essa foi a atitude completamente errada. E se ele não fala isso, a maioria das pessoas querem ouvir isso. Que você agrediu, que você pôs a outra pessoa para correr. Qual que seria a atitude correta? Que ninguém fala e ninguém aceita. É ir lá conversar com o cara, né? A coragem é não reagir. Nós temos um paradigma diferente. A coragem é reagir, é brigar, é bater boca. Por que você não foi lá e falou, oh, que bobagem, vamos largar disso? Aí ele falou assim, oh, mas se eu fosse lá, e se ele me batesse? Mas é aí que está a coragem, né? É aí que está a coragem, de você agir corretamente e ir lá e enfrentar esse tipo. Então, nós vivemos num paradigma, tanto com relação a bens materiais, que eu já falei, o dinheiro, infelizmente, na experiência prática, é a causa da maioria dos crimes. As mulheres não praticam crimes, as mulheres são superiores. Só praticam... elas só praticam... Nas mulheres só estão na cadeia porque elas foram ajudar os maridos, os traficantes a fazer, né? Foram orientados pelos obsessores, os homens, né? Ou por paixão. Mas a maioria dos crimes é motivada pelo dinheiro, infelizmente. Por esse imediatismo, né? Esse desespero que as pessoas têm para conseguir bens materiais e fica mesmo, a visão fica obscurecida, né? E nós precisamos mudar isso, né? E essa senhora fantástica nos dá uns elementos para a gente mudar isso, né? Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja.
Seja feliz assim mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. E não entre você e os homens. É assim que a gente muda. Muito obrigado, viu, gente? Alô. Bom, nós agradecemos ao Dr. Rogério por mais essas lições que nós recebemos hoje, continuando o mês de Kardec. Lembrando que semana que vem o mês de Kardec continua. Nós receberemos Antônio César Perry de Carvalho, no sábado, às 14 horas, com o seminário O Consolador, e às 19h45, não às 20, às 19h45, a palestra As Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. São dois temas interessantíssimos. Quem já conhece o Perry sabe que ele conhece muito da doutrina espírita, já foi presidente da USE do Estado de São Paulo, já foi presidente da Federação Brasileira, Federação Espírita do Brasil. Então é uma pessoa que realmente conhece muito a doutrina.